Marcos capítulo 1, versículos 14 ao 17. Todos quantos têm Bíblia, aquele que não tem, que tem no celular, mas vamos acompanhar essa leitura. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 14 ao 17. Todos encontraram? Amém? Leiamos então. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes Jesus: vinde após mim, e vos farei pescadores de homens. Que Deus abençoe a sua palavra lida em nossos corações. Curvem as suas cabeças assim mesmo como estão, e vamos falar com Deus. Senhor, nós te bendizemos pela leitura da tua palavra, por estarmos aqui mais uma vez para alimentarmos da mesma, porque ela causa transformação, ela causa em nós edificação. A tua palavra, ela gera mudança de atitude. A tua palavra leva-nos a refletir sobre a vida e também sobre a morte, sobre o céu e também sobre o inferno. A tua palavra leva-nos a refletir sobre o Senhor, sobre Deus e sobre também o inimigo. A tua palavra leva-nos, ó Deus, a entender os caminhos, ó Deus, um que leva para a salvação e outro para a perdição. A tua palavra revela em nós o futuro, o passado, o presente e o futuro. E nós te agradecemos, meu Deus, porque o Senhor tem feito obras maravilhosas em nossas vidas, porque nós ouvimos a tua palavra. Muito obrigado, Pai. Que nesta noite não seja diferente, Senhor. Que os nossos corações continuem receptivos à tua palavra. Dai-nos entendimento da tua palavra neste momento, Pai. Que ela venha suprir, Pai, a necessidade, agora individualmente, de cada irmão aqui presente e também daqueles que estão nos acompanhando em suas casas. E quanto a mim, Pai, eu peço que o Senhor venha estar usando, que seja instrumento, Pai, usado pelo Senhor, para ser abençoado pelo Senhor e também bênção na vida dos meus irmãos. Tira de nós tudo aquilo que impede a compreensão, em nome de Jesus. Tira de nós tudo aquilo que, ó Deus, deturpa, tudo aquilo que atrapalha, em nome de Jesus. Mas que o Espírito do Senhor, que é o Espírito de sabedoria, dai-nos entendimento nesta noite, para que possamos entender a tua palavra da maneira que ela é. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Muito bem, amados. Nós lemos um texto. Obrigado, Nísio. Nós lemos um texto dos primeiros dias do ministério de Jesus. E eu quero falar nesta noite com vocês sobre arrependimento. Sobre arrependimento. E esse texto tem tudo a ver sobre arrependimento. A palavra de Jesus, ela dá grande ênfase sobre arrependimento, e nós vamos entender melhor sobre essa palavra. O que é arrependimento? Segundo a história da Bíblia,
nós conhecemos a história de João Batista, o último dos profetas. Nós conhecemos a história de João Batista, que ele estava abrindo o caminho, ele estava falando, ele pregava o arrependimento. João Batista, ele confrontava de forma pesada contra o pecado. E as pessoas, através da pregação de João Batista, que ele dava ênfase ao arrependimento, as pessoas se convertiam. E após João Batista, o Messias veio para cumprir o plano de Deus, o plano salvífico de Deus em favor da humanidade. Eu gosto sempre de lembrar do texto, quando João Batista viu, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus então veio, e João Batista, e lá no batismo houve aquela voz, né? Esse é o meu filho amado, é o Messias, o Filho de Deus, agora que está entre nós. E Jesus agora, nessa região da Galileia, ele começou a pregar o Evangelho de salvação, o Evangelho de Deus, conforme foi lido. E ele estava dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. E ele dizia aqui duas coisas: arrependei-vos e crede. Arrependei-vos e crede. O que é o arrependimento? Quando nós lemos na Bíblia, na palavra de Deus, nós vamos ver a razão, o porquê as pessoas precisam arrepender. Nós vamos falar isso lá na frente. Mas o arrependimento é o reconhecimento de que somos pecadores. É o reconhecimento de que eu errei. É o reconhecimento de que eu não estou andando pelo caminho certo. E isso o arrependimento leva-nos à predisposição de não pecarmos mais, de não errarmos mais. Arrependimento, conforme nós entendemos aqui, também não é o suficiente para ter a vida eterna. Não é só a questão de arrepender, eu não vou pecar mais, eu não vou mais cair na prática desse erro que constantemente eu estou cometendo. Eu vou evitar de coisas que eu costumo fazer dia após dia. Eu vou deixar de lado esses pecadinhos de estimação que eu sempre estou cometendo. Mas até aí então não é o suficiente. Nós vamos entender que esse é o primeiro passo para que a pessoa possa ser salva, é arrepender. Quando Jesus pregou aqui, ele falou: arrependei-vos e crede. E crede. Essa palavra crer é entender o plano de Deus e quem é Jesus e o que Ele pode fazer. Entender isso e aceitar de coração, de maneira que fala: esse é o único caminho, e eu então não vou pecar mais, e eu creio que Jesus Cristo, Ele perdoa os meus pecados. Então significa que arrepender não é somente isso, precisa haver uma conversão. Uma conversão. Arrependimento é o reconhecimento de que não vai falhar mais. Muitas vezes as pessoas arrependem porque existe um remorso. Poxa, eu não devia ter feito isso.
Às vezes você comete um erro e causa somente um remorso. Isso acontece na vida do cristão, mas acontece também na vida das pessoas que não são cristãos. Causam remorso de ter feito algo errado. E nós vamos ver então uma diferença entre arrependimento e apenas um remorso. É porque a pessoa que arrependeu, ele está predisposto a não cometer mais aquilo que ele estava cometendo, de não pecar mais, de não errar mais, de evitar o erro. Mas quando há só remorso, a pessoa erra, causa aquele remorso, mas ele continua errando depois. Ele volta a praticar os mesmos erros que ele está sempre praticando. Então há uma diferença entre arrependimento sincero e apenas um remorso por ter feito alguma coisa errada. Quando nós lemos a palavra de Deus lá em Mateus, no capítulo 27, versículos 3 a 5, que vai falar sobre Judas. E ele percebeu que ele tinha errado, que Jesus foi preso, e então ele tinha cometido uma tremenda, podemos dizer, uma tremenda traição, e causou um remorso. Está lá no versículo 3, dos versículos 3 a 5 de Mateus 27, causou um tremendo remorso na vida de Judas. Esse remorso foi tão grande que ele foi lá e jogou aquelas moedas. Ele não quis saber, ele saiu amargurado por causa daquilo. E o remorso então, ele pode ser que não causou um arrependimento ao ponto dele chegar e falar: ó Senhor, eu vendi, eu traí e eu preciso do perdão. Aquele remorso na vida dele gerou morte. Isso significa que arrependimento sincero gera vida, e remorso ele gera morte, porque a pessoa continua sendo a mesma. Arrependimento gera vida, porque o arrependimento leva-nos a crer. A palavra de Jesus fala: arrependei-vos e crede. Arrependei-vos e crede. Arrependimento leva a crer, e o crer leva à mudança de vida. O arrependimento opera em nós o perdão. Em 2 Coríntios, no capítulo 2, 2 Coríntios capítulo 7, versículos 9 a 10. Agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz o pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Arrependimento gera tristeza, e nós somos contristados por Deus. Mas essa tristeza por causa do pecado. É porque quando cai a ficha, quando a pessoa ouve a palavra de Cristo e a ficha cai, ele vai entender que é um miserável pecador, necessitado da graça de Deus, necessitado de perdão. Quando a ficha cai, quando a pessoa ouve a voz de Jesus, que a palavra de Deus, ela é o poder para a salvação de todo aquele que crê. Essa palavra, ela opera uma mudança na vida das pessoas. Essa palavra faz com que a ficha caia e a pessoa passe a entender o que é crer em Jesus. O que é crer em Jesus? E essa tristeza, ela gera uma vida.
mas ao mesmo tempo também aquele que tem remorso causa uma tristeza para a morte. Para a morte, porque não creu. Porque não creu. Agora, arrepender é uma necessidade na vida das pessoas. Por que uma necessidade na vida das pessoas? Porque quando nós lemos em Romanos capítulo 3, Romanos no capítulo 3, versículo 23, vai dizer que todos pecaram. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Eu estava orando aqui, e orando, refletindo sobre a palavra de Deus, que ela nos faz entender os mistérios de Deus, os planos de Deus em nossas vidas. A palavra ela faz nos entender o que é a vida, o que é a morte, o que é o céu, o que é o inferno, o que é o passado, o presente e o futuro para as pessoas. A palavra de Deus é revelada em nós, e quando nós atentamos para ler e para estudar a palavra de Deus, nós sentimos a presença de Deus, e ela é revelada de forma transformadora em nossas vidas. E então a necessidade de arrependimento é porque nós entendemos que todos pecaram. A Bíblia ainda na mesma carta de Paulo, Romanos 3:12, diz que todos extraviaram e se fizeram inúteis, e não há quem faça o bem, não há nenhum só, não há ninguém bom. Então mesmo Jesus diz que bom somente Deus. Alguém falou, bom mestre, por que me chamas bom? Bom somente Deus. Ele se colocando na condição de homem, que ele era 100% homem e 100% Deus. Bom somente Deus. Isaías capítulo 64, versículo 6 diz que a nossa justiça são como trapo de imundícia. Como trapo de imundícia. É mais uma condição, porque nós necessitamos de arrependimento. A necessidade de arrependimento é porque a nossa justiça é como trapo de imundícia. A Bíblia diz que Deus olhou dos céus à terra, não viu nenhum justo sequer. Nenhum sequer. Arrependimento gera conversão. Arrependimento gera conversão. Quando eu disse antes que o arrependimento ele não é o suficiente para que uma pessoa possa ser salva, mas a pessoa, para ser salva, ele precisa se converter. Se converter. O que é a conversão? Parece que é um giro na vida da pessoa assim de 180 graus. De 180 graus. É preciso converter. Converter é abrir os olhos para uma nova vida. A Bíblia fala que vocês estão mortos nos vossos delitos e pecados. E quando a pessoa se converte, ele abre os olhos, ele nasce de novo para uma nova vida em Cristo. Ele dá um giro, e esse giro é o giro da fé na vida da pessoa. É um giro de 180 graus que passou da morte para a vida. É uma transformação de pecador para agora ser servo de Cristo. É uma transformação que a pessoa passa, ele deixa de lado o governo do ego e passa a receber em sua vida o senhorio de Jesus Cristo. Interessante que quando Jesus, no texto que nós lemos, ele chegou lá e convidou aqueles homens, falou: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Esse texto de Jesus, essa palavra de Jesus, quando ele diz, vinde após mim, é interessante que ele chamou a palavra, ele convidou, dizendo, vinde após mim. E em outro texto da sua palavra ele diz, aquele que
quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. E esse vinde após mim, ele quer dizer, vinde após mim com essa vida miserável que você tem, para receber uma nova vida. Vinde após mim com os olhos fechados do pecado, você está morto pelo pecado, para você abrir os olhos para uma nova vida. Vinde após mim com seu coração sujo, com seu coração traiçoeiro, para receber agora um coração purificado pelo sangue de Jesus. Vinde após mim com essa vida miserável que você está vivendo, para ter uma vida abastecida pelo Espírito Santo de Deus, para viver com alegria. Esse é o vinde após mim de Jesus. É isso que é seguir Jesus. Aqueles homens foram convidados não só para pregar o Evangelho, mas para receber a bênção da salvação e todas as bênçãos espirituais que Jesus Cristo tinha para eles. E eles receberam, e eles nunca deixaram de seguir Jesus Cristo, ao ponto de entregarem as suas vidas pelo amor em Cristo. Porque eles entenderam o plano de Deus em suas vidas, eles entenderam a grande relevância do que Deus tinha feito em favor do homem por intermédio de Jesus Cristo. Esse entendimento nós precisamos ter em nossos corações, para que possamos abraçar a obra de Jesus Cristo, para que possamos abraçar o plano de Deus, para vivermos uma vida santa e irrepreensível diante de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi assim que os discípulos viveram. Vinde após mim. Foi uma vida transformada de verdade. Uma vida transformada de verdade. A vida do cristão deve ser uma vida de arrependimento, dia após dia. Muitas vezes é celebrado a ceia, quando se coloca a mesa aqui à frente, e muitas vezes quase não acontece aqui nessa igreja. Eu louvo a Deus por isso, porque essa igreja tem estudado a palavra de Deus, e isso é muito, muito bom, e as pessoas abrem o entendimento, como disse antes. A palavra de Deus tem abrido o entendimento dos irmãos, mas eu já vi muitos cultos de celebração de ceia, onde as pessoas evitam pegar o pão. Isso significa que aquela pessoa, ela cometeu alguma coisa errada, que ela cometeu um pecado, ela cometeu um erro, e agora ela não vai comer daquele pão, porque ela está no erro, ela está em pecado. Ah, meus amados, como isso é triste, como isso é triste na vida das pessoas. Como isso é triste. Eu louvo a Deus porque o pastor, quando está aqui na frente, ele fala: irmão, você pode arrepender agora de seus pecados, você pode ir diante de Deus agora e falar: Senhor, confessa o seu pecado a Deus, mas participe da mesa do Senhor. Participe da mesa do Senhor. Quando Jesus Cristo estava lá com Pedro, e falou com Pedro, lavado: Pedro, e agora? Senhor, não vou fazer isso não. Você não é digno de mim. Senhor, então pode jogar água, pode dar banho, pode fazer o que quiser agora. Arrependimento, entrega total, entender quem é Jesus e saber que Jesus Cristo perdoa de verdade. Meus amados, quando nós lembramos de tudo que Jesus Cristo passou, do plano de Deus, não há pecado que não seja perdoado quando ele é confessado de coração. A Bíblia diz: a não ser a blasfêmia do Espírito Santo. Quando a pessoa não crê, não quer crer mesmo, sabe que o Espírito Santo fala: não, ele não vai mudar a minha vida, e não tem jeito. Mas quando a pessoa realmente arrepende de seus pecados e passa a crer em Jesus, o poder salvífico, ele realmente opera na vida da pessoa, e há mudança. Transformação dos pecados para Cristo. É uma vida. Eu lembro quando aquele jovem, ele perguntou a Jesus: o que faz para ser salvo? E Jesus então falou sobre as leis, e eu faço tudo isso. Tudo bem, faço tudo isso. Então tá, agora você vai e vende tudo, e reparte com os pobres, e você me segue. Muitas pessoas têm sido presas nas coisas dessa vida, com as coisas dessa vida, e são as coisas dessa vida realmente que impedem com que as pessoas vivam apenas, às vezes, no remorso de alguns erros.
vivem apenas no remorso de alguns erros. E muitas vezes eles não têm ouvido a voz de Jesus, porque a voz das coisas deste mundo fala mais alto em seus corações. Precisa haver esse despreendimento. Eu não sei realmente, você aí de casa, ou de repente alguém que está aqui nesta noite, se ainda tem vivido uma vida apenas de remorsos, não tem tido assim um arrependimento sincero. Uma vez, eu não sei se eu já contei isso aqui, um rapaz, ele formou no seminário teológico batista e agora ele for, eu não tenho certeza se ele já tinha sido ordenado, mas um dia num culto, no final do culto, ele chegou para mim e falou: irmão Hildebrando, você precisa fazer algumas perguntas para mim, e você vai me perguntar se eu realmente quero receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ele queria, eu não sei se até aquele momento ele nunca tinha sido convertido, mas pelo que ele realmente expressou naquele momento, no final do culto, parece que ele ainda não tinha convertido, parece que ele tinha vivido apenas umas emoções, apenas, mas ainda não tinha havido uma transformação em sua vida. E eu fiz algumas perguntas para ele: você quer receber Jesus Cristo? E ele falou: sim, eu quero Jesus Cristo agora. E eu fiz o apelo para ele, ele falou: agora publicamente eu quero realmente receber a salvação em Jesus Cristo. E naquele momento nós oramos por ele. Aquele rapaz, ele já tinha feito um curso de teologia no seminário batista. Possivelmente ele já tinha pregado para um e para outro, e feito isso e aquilo, mas o seu coração talvez não tinha sido convertido ainda. Meus amados, a conversão ela parte de Deus. É Deus quem transforma a vida das pessoas. É Deus quem transforma a vida das pessoas. Eu fiz um estudo aqui no domingo, esses dias atrás aí, e eu falei que Deus, Ele tem os seus planos para a vida das pessoas, e Ele oferece os seus planos para a vida das pessoas, e as pessoas então têm uma vida têm uma grande responsabilidade com as suas vidas, de aceitar ou não aceitar. A responsabilidade é do homem, de aceitar ou não. Mas o convite de Jesus Cristo está aí: vinde após mim, vinde após mim. O convite de Jesus está aí. Às vezes as pessoas são apenas frequentadores na igreja, frequentadores de culto. Às vezes as pessoas cantam, às vezes as pessoas saltam, bate palmas, e às vezes diz até glória a Deus, mas muitas vezes ainda não tem o seu coração convertido, porque não entendeu ainda, porque ainda não ouviu a voz de Cristo. Ai, irmão Hildebrando, mas isso acontece? Claro que acontece. A Bíblia diz que muitos dirão assim: Senhor, Senhor. A Bíblia diz que no fim dos tempos muitos dirão ainda que: Senhor, em teu nome nós fizemos isso, isso e aquilo. E Jesus que vai virar: eu nunca vos conheci, eu nunca vos conheci. Mas aqueles que realmente ouviram a voz do Senhor e entenderam, e receberam, arrependeram de seus pecados e creram no poder salvífico, transformador de Jesus Cristo. Isso é muito interessante entender isso, o poder salvífico e transformador de Jesus Cristo. Esse poder está em Cristo, não depende de nós para essa transformação. Nós precisamos depender de Cristo na totalidade para que haja essa transformação. Se ainda não houve isso em sua vida, se você tem dúvidas, as mesmas palavras que Jesus Cristo disse para aqueles homens lá na beira daquele mar: vinde após mim. Jesus Cristo, Ele pode estar falando agora, para que você realmente, para causar esse giro de 180 graus em sua vida. Você pode fazer isso agora. Eu quero concluir essa mensagem e quero orar com você, que se até agora você não
você tem dúvidas da sua salvação, chegou um momento em que você pode realmente colocar a sua vida em arrependimento diante de Deus, crer que Jesus Cristo pode transformar a sua vida, e Jesus Cristo vai fazer a obra para que você seja realmente, para que você tenha realmente uma vida transformada pelo poder salvífico de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em seu coração creres que Deus o ressuscitou entre os mortos, serás salvo. É com a boca que se faz a confissão para a salvação, e com o coração que se crê para a justiça. A palavra de Deus é isso que ela causa em nossas vidas, é isso que ela causa na sua vida. E eu quero orar com você nesta noite. Meus amados, aqueles homens que Jesus Cristo falou, vinde após mim, eles entregaram as suas vidas, mas assim de forma tão intensa, eles entenderam plenamente o convite de Jesus Cristo, vinde após mim. Eu quero que vocês estudem a vida dos discípulos, dos apóstolos, para vocês entenderem o que realmente é uma entrega. O que realmente é uma entrega? Essa entrega leva-nos a sermos envolvidos no reino de Deus. Essa entrega leva-nos ao compromisso e ao desejo de vermos outras pessoas passando pela experiência que nós temos em Jesus Cristo. Essa entrega leva-nos a ter um coração alegre, ao ponto de não querermos perder nenhum culto de celebração na presença de Deus. Essa transformação, ela leva-nos a amar uns aos outros com intensidade, a amar de verdade. Foi o que aconteceu na vida daqueles homens. E nós, como igreja, nós precisamos viver essa transformação. Precisamos viver esse vinde de Jesus Cristo na vida uns dos outros. Se isso não tem acontecido na sua vida, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Nós somos chamados para a santificação. Nós somos chamados para sermos santos. A Bíblia diz: sede santos porque eu sou santo. Nós precisamos ser santos porque Deus é santo. A Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. E santificação é esse processo de busca, de querer estar mais perto de Deus. É ter gosto com as coisas eternas, é ter gosto com as coisas concernentes ao céu, com as coisas de Deus. É ter um coração que ferve dentro de si a alegria, mas a alegria dada do Espírito Santo. Não é ter apenas um coração morno. Quando se tem um coração morno, está mais para a morte do que para a vida. Porque o coração realmente que está para a vida é um coração alegre, é um coração fervoroso, um coração cheio do Espírito Santo, um coração dependente de Deus, um coração transformado, um coração que deseja estar na presença de Deus dia após dia. Eu não sei como está o seu coração, mas eu quero dizer que nesta noite Deus pode derramar um calor dentro do seu coração, um calor dado pelo Espírito Santo de Deus, que você terá uma vida transformada, e você vai sentir gosto de estar na presença de Deus, de estar realmente fazendo tudo que é condizente com a palavra de Deus, pelo menos se esforçando para isso, pelo menos se esforçando para isso, pelo menos se esforçando para isso. Eu quero orar com você. Curve a sua cabeça. E essa palavra que foi revelada nesta noite aos nossos corações, inclusive no meu, que ela venha realmente transformar a minha vida e a sua também. Deus, como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor é bom. O Senhor tem planejado antes da fundação do mundo para sermos abençoados. O Senhor quer trazer de volta as pessoas
que deixaram o paraíso, que deixaram o Senhor, e estão vivendo uma vida de pecado, e estão segundo o curso desse mundo, e como a tua palavra diz, que ainda convém que outras ovelhas fazem parte desse aprisco, e como a tua palavra diz que o Senhor não tem prazer na morte de ninguém, mas que todos venham ao arrependimento. Nós entendemos que o vinde de Jesus Cristo é um vinde transformador, de uma vida suja de pecados para uma vida purificada em Cristo. Nós entendemos que o vinde de Jesus Cristo é para que as pessoas arrependam e creiam que Jesus Cristo pode transformá-las de pecadores em vidas santas. Nós entendemos que o vinde de Jesus Cristo é de fazer com que um coração frio, um coração gelado, ou talvez até um coração morno, ele volte a ser um coração, meu Deus, fervoroso, que vive na graça, que vive, ó Deus, repleto do Espírito Santo de Deus, para viver perto do Senhor em alegria. Tua palavra diz que ainda que os vossos corações sejam como escarlata, as vossas vidas sejam escarlatas, se tornarão brancos como a neve. Essa é a transformação, a purificação que Jesus Cristo faz em nossas vidas. E ó Senhor, eu quero te pedir nesta noite, eu não conheço, Pai, a vida do meu irmão, da minha irmã, de alguém que ouviu a mensagem nesta noite, mas o Senhor que sonda os corações, o Senhor conhece. Não deixe, Pai, que os problemas desta vida venham afogar a espiritualidade que nós devíamos ter no Senhor. Não deixe, meu Deus, que as soluções dessa vida, meu Deus, venha fazer, meu Deus, com que a espiritualidade que alguém deve ter com o Senhor seja acabada. Não deixa, meu Deus, que as dificuldades dessa vida, com as frustrações dessa vida, venha destruir, meu Deus, tudo que foi construído durante tantos anos na vida das pessoas, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, se há arrependimento nesta noite e o desejo de ter os seus corações transformados, nós suplicamos em nome de Jesus, Pai, que o teu perdão esteja sobre essas vidas. Se há alguma doença espiritual, ou qualquer doença que seja, que venha a cura do Senhor, que o Senhor liberta em nome de Jesus. Ó Deus, sara as feridas, cura em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, traz vida, Senhor, revigora, restaura em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, Senhor, pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, muito obrigado por este momento.